Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui na Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo nos estudos a honrosa presença do professor João Luiz Faustini Lopes, que é procurador do Estado e também professor de processo penal e atividade prática penal, além de direito penal, aqui no curso de Direito da Uniara. Nós vamos falar com o professor Faustini sobre esse filme polêmico que está aí sendo transmitido, que está sendo muito visto por todos os brasileiros, que é o filme Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite trata aí de uma questão vivenciada no Rio de Janeiro e nós vamos tratar um pouco das questões jurídicas ligadas a este filme. Professor Faustini, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Primeira pergunta que eu lhe faço, o senhor assistiu o filme? Boa noite, professor Galhardo. Eu assisti o filme, achei o filme muito interessante, sobre vários aspectos sociais e também da atividade policial no Rio de Janeiro. O que o senhor pode comentar conosco dentro da ótica do direito, do que o filme passa para que o telespectador possa sentir também essa questão jurídica relacionada a este filme? O que é passado pelo filme é que no Rio de Janeiro há uma situação de completa falência do Estado, principalmente dos órgãos de segurança, em especial a polícia, mostra uma corrupção muito grande dentro da polícia e a necessidade de criação de um grupo especial, praticamente uma polícia dentro da polícia, para combater o tráfico em operações nos morros cariocas, né? E também, de certa forma, uma violação aí dos direitos, garantias individuais, né, tanto dos moradores do morro, como também dos próprios policiais que vêm aí de uma situação de completo desamparo do poder estatal. Agora, essa questão das garantias individuais, professor Faustini, eu gostaria que o senhor colocasse para o nosso telespectador, parece que é uma legislação própria deles, né? A lei nossa, para todos nós, a Constituição Federal, os códigos de processo, processo civil, processo penal, enfim. Dentro do filme ali você vê que não existe, a Constituição praticamente é inobservada do começo ao fim, né? A polícia age como se fosse uma guerra, né? Uma situação de guerrilha, inclusive fala isso no filme, que é uma atividade de guerrilha, contra a guerrilha, não há qualquer observação aos ditames do Código de Processo Penal, da Constituição Federal, entra-se na casa das pessoas sem qualquer cerimônia, né? Sem qualquer permissão, usa-se da tortura de forma exacerbada, exagerada, né? Não é dado qualquer garantia processual penal e a pessoa, na verdade, é executada, julgada, sumariamente. Não há qualquer observação a critério técnico, jurídico, né, investigação policial, nada, é uma guerra, né, naquela situação. E também mostra um lado perverso do crime, né, em substituindo o Estado nos morros cariocas. De que maneira? Note-se o traficante dando assistência social, o traficante garantindo a segurança no morro, em completo descaso, completo afastamento, né, do Estado, né, na sua função primordial, que é prestar segurança, assistência, saúde, né, naqueles locais. Então o traficante substitui, né, o Estado e combate a polícia, dando uma falsa impressão, né, do que a polícia, inclusive tem uma passagem no filme nesse sentido, que a polícia é o mal. A polícia seria o mal e não o traficante, o bandido, né, que ele se coloca como garantidor das garantias da situação dentro do morro. Né? Então isso é uma situação bem clara no filme. Agora, professor Faustini, dentro da ótica do direito, até para que o nosso telespectador então possa conhecer, quais são as circunstâncias que permite a uma autoridade o ingresso numa residência habitada? Bom, pela Constituição Federal, só é possível adentrar na casa da pessoa, né? Casa é previsto pelo Código Penal, no artigo 150, né? Que a casa é todo ambiente, compartimento, habitado, né? Até mesmo lugar de trabalho onde a pessoa tem as portas fechadas é considerado casa. Para que possa entrar, é necessário que haja flagrante, situação de flagrante delito, também regulado pelo Código de Processo Penal, que esteja havendo um desastre, né? Situação para prestar socorro ou com autorização judicial durante o dia. À noite não? À noite com autorização judicial não. Só pode à noite caso flagrante, prestar socorro, desastre. Perfeito. Né? E a autorização, questão também interessante é saber o que se entende por dia. Né? Então há aí um critério cronológico, que seria das 8 da manhã até as 18 horas, dia. Né? E há também um critério físico, astrológico, que seria enquanto houver luz do sol.
aí seria dia. Então agora no horário de verão, né, 7 horas ainda é dia, seria considerado dia, poderia se entrar com autorização judicial. Essas são as únicas hipóteses que há possibilidade de violação do domicílio. Perfeito. E professor Faustini, e no momento em que o sujeito é preso, né, ali numa situação de flagrante, etc., ele deve ser imediatamente conduzido para o distrito policial ou a polícia pode, a partir dessa prisão, realizar outras diligências? Porque no filme mostra uma situação de entrada e saída em diversas residências e também a investigação continuada e o sujeito já detido. Como é que é isso? Explica isso para o nosso telespectador. A situação no filme, eu não vi nenhum caso em que a pessoa presa fosse levada até a presença da autoridade policial. Mas pelo nosso ordenamento jurídico, logo que a pessoa é presa, tem que ser apresentada à autoridade policial, né? E lá ser lavrado a prisão em flagrante. Evidentemente que algumas situações concretas em que há necessidade de uma continuação da diligência, isso com uma ideia de imediatidade, né, é possível, prende uma pessoa, vai realizar uma outra prisão em outro local, prende e depois apresenta tudo para a autoridade policial, mas num critério de imediatidade, pouco tempo. Lá a pessoa fica praticamente sequestrada, né, 24 horas na mão da polícia. O professor Faustini, outra questão também que me parece importante, e sempre lembrando que nós estamos aqui apenas fazendo um comentário a respeito de uma obra de arte e não sustentando necessariamente que isso ocorra na cidade do Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade. Mas uma questão que me parece também importante é a questão da prisão preventiva. Quer dizer, em que momento a autoridade policial pode prender alguém que não seja em flagrante ou que não seja naquela situação que o senhor já colocou, da permissão de entrar na residência e etc. Porque se percebe também em algumas situações, o sujeito é abordado, não tem nada de errado, mas está preso. Está preso, leva, conduz, e isso foi muito usado no regime militar, a tal prisão para averiguação, né? E hoje, o que a legislação reza sobre essa questão da prisão preventiva? Bom, fora da situação de prisão em flagrante, como está acontecendo, acabou de acontecer, ou a perseguição, é possível a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão temporária é uma prisão para investigação, mas ela é só feita com autorização judicial. Da mesma forma, a prisão preventiva. Também ela é possível com autorização judicial. Há uma representação da autoridade policial, se não houver processo ainda, e o juiz autoriza. As hipóteses é perigo para a ordem pública. Então a pessoa está cometendo um crime, ou coloca em risco determinado grupo de pessoas, então é possível. Para a aplicação da lei penal, tudo indica que ele vai fugir. Então que a pessoa está ameaçando fugir, está ameaçando testemunha. Então também é possível a prisão preventiva. Mas com ordem da justiça. Sempre com autorização judicial. Deve ter então um documento do Ministério Público. E um documento que se apresenta para o sujeito. É interessante também notar que é necessário que haja fundadas razões, indícios de autoria, materialidade, para que seja decretada preventiva. Não é uma prisão ao bel prazer, né? Então, tem que haver elementos suficientes que indicam que aquela pessoa, tudo indica que aquela pessoa praticou um crime, né? Que há prova, materialidade daquele crime. Aí sim é possível a prisão preventiva ou até mesmo a prisão temporária para investigação, que é por um tempo mais curto. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7112.
29. Nós estamos recebendo hoje aqui o professor João Luiz Faustini Lopes, que é procurador do Estado e professor de Direito Penal e também Processo Penal aqui na Uniara. Nós estamos conversando com o professor Faustini sobre esse filme que está fazendo um enorme sucesso aqui no Brasil, o filme Tropa de Elite, que é do diretor José Padilha e que tem como ator principal o ator Wagner Moura, que faz aí o capitão nesse filme. Professor Faustini, nós falamos no primeiro bloco que o Estado está ausente nos tráficos, no morro, aliás, e, portanto, o traficante acaba assumindo essa função estatal. Mas agora, até a bem da verdade, e isso é de conhecimento geral, e o filme também mostra um pouco isso, a polícia, na verdade, está um pouco desaparelhada, não é, professor Faustini? O senhor não acha que o Estado devia investir mais nessa questão do aparelhamento da polícia? Isso é uma realidade. A polícia, ela, com a Constituição de 88, ela perdeu alguma independência na investigação. Então, antigamente, antes de 88, a polícia podia emitir mandado de busca e apreensão. Hoje depende da autorização judicial. E, além disso, a parte econômica. A Polícia Estadual, a Polícia Federal está melhor aparelhada, tem uns salários mais condizentes. Já as polícias estaduais estão ganhando um salário frente à federal muito pequeno, isso desestimula, Materialmente também, eles não dispõem do mesmo armamento, do mesmo equipamento que esses traficantes, que mostra no filme, possuem, que levam a uma situação esdrúxula. No filme aparece o caso do policial ter que pedir aos comerciantes dinheiro para poder consertar a viatura. Isso é uma situação que, infelizmente, nós sabemos que acontece, não é somente ficção, isso acontece. Então, o desprestígio que vem o próprio Estado dando ao policial, tanto o policial militar como o policial civil, conduz a uma situação de abandono e de insegurança da população. Sem dúvida. Eu até queria aproveitar esse gancho e pedir para o senhor também esclarecer para o nosso telespectador, que não é ligado à área jurídica, essa questão da Polícia Civil e da Polícia Militar. O senhor bem coloca que ambas precisam melhorar, o Estado tem que investir mais em ambas as polícias para que elas possam cumprir o seu devido papel. Mas a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, penso eu, ela necessitaria de recursos até técnicos, mais avançados. Hoje nós estamos vendo aí até em filmes americanos, o sistema do DNA, acontece um crime, a primeira coisa que eles fazem é isolar, preservar o local, começa a recolher material no chão, fio de cabelo, para chegar até o autor do crime. E no Brasil a gente está longe disso, professor Faustini? A Polícia Civil exerce a polícia judiciária. Então, acontecendo um crime, a Polícia Civil é incumbida de investigação. Investigar a autoria do crime, recolher provas, elementos para que o Ministério Público possa propor a ação penal e buscar a condenação do agente criminoso. A Polícia Militar é mais uma atividade preventiva, de evitar que o crime aconteça. Por isso que a Polícia Militar é fardada, porque é para intimidar, para a pessoa ver que ali tem um policiamento. Chamar a atenção. Chamar a atenção, por isso é preventiva. A civil é investigativa. E a parte técnica, a parte científica na polícia investigativa, polícia judiciária, é muito importante. Nós vemos realmente em filmes americanos que com um fio de cabelo localizado no local do crime, se descobre o autor do crime. E se possibilita até revisão criminal de situações já consolidadas. Há pouco tempo na imprensa surgiu a notícia que um criminoso americano, uma pessoa acusada de um crime, teria sido absolvido, foi revisado o processo, porque através de uma perícia hoje de DNA que não havia na época, se constatou que não foi ele o autor do crime. No Brasil nós estamos longe de uma situação dessa. E eu perguntaria, essa melhoria passa necessariamente por uma mudança legislativa ou o senhor acha que é aparelhamento do Estado, meramente aparelho do Estado? Me parece que aí há necessidade de vontade política. Vontade política e o Estado investir nessa atividade de segurança, de policiamento. Porque o ordenamento jurídico que nós temos hoje é bastante eficaz, no meu sentir. Há instrumentos legais que possibilitam a investigação, prisão temporária, há prisão preventiva, há todo um arcabouço jurídico que possibilita o desempenho da atividade policial e investigação e do processo penal. Agora, tem que ter a vontade política de investir
no policial, no homem, no policial. É evidente que esse investimento também importa numa corregedoria, né, de excluir os maus policiais, corrupção, né? Se ele ganha bem, né, ele não pode se dar ao luxo de desvio de conduta, então tem que ser punido e excluído, moralizar as polícias. Perfeito. Isso é importante. Agora, professor Faustini, uma questão que fica, e o nosso programa está quase ao final, o telespectador às vezes se revolta quando vê uma notícia de um crime bárbaro e o sujeito é preso, a polícia fez o seu papel, cumpriu o seu papel, prendeu o sujeito e depois a justiça solta. Aquela velha frase, o jargão, a polícia prende, o juiz solta. Quando que se dá algum benefício para um sujeito que foi preso e merece responder em liberdade? Ora, se a pessoa pratica um crime e ele é primário, tem bons antecedentes, não há qualquer suspeita de que ele vai fugir, né? Então, é garantido a ele o direito de responder o processo de liberdade. Isso porque só se pode dizer que a pessoa é culpada após uma decisão definitiva. Antes, vigora o princípio da presunção de inocência. Agora, essa afirmativa também, que a polícia prende, o judiciário solta, a justiça solta, ela é falaciosa, mentirosa. Porque se a prisão for feita de acordo com o ordenamento legal, com as provas, obedecendo todo as regras para a prisão, não há situação em que há a soltura dessa pessoa, né, do agente. Ele fica preso. Se for perigoso, ele vai ficar preso, não tenho dúvida. Né? Há elementos que a justiça analisa e mantém a prisão. Tem que se ter em mente que a justiça é feita no caso concreto, então tem que ser analisado aquele caso concreto. Né? A gravidade abstrata do crime também é muito relativa. Né? Não se pode falar que ele cometeu aquele crime, ele vai praticar novamente aquele delito. Tem que se apurar, é uma situação bem específica e técnica. Né? Perfeito. Professor Faustini, o nosso programa chega ao final, mas eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais e perguntando o seguinte: o senhor recomenda ao nosso telespectador assistir o filme? Bom, eu queria agradecer aqui o convite, estar aqui na Uniara. É sempre um prazer muito grande, né, poder falar sobre o processo penal, direito penal. E eu recomendo assistir o filme como uma obra de ficção, né, que faz, e com bastante atenção para a questão social e da necessidade da presença do Estado, né, como garantidor da segurança, da harmonia social. E esquecer essa questão de herói, de super-herói, que isso realmente não existe. Muito bom. Professor Faustini, mais uma vez, obrigado. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.